Deuteronômio 21, versículo 1. Se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto caído no campo e não se souber quem o matou, então virão os teus cidadãos, os teus anciãos e os teus juízes e medirão até as cidades que estiverem à volta do morto. E acontecerá que na cidade que for mais próximo do morto, os anciões dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado e que não tenha sido presa ao jugo. Esses versículos quer dizer que o senso de solidariedade entre o povo de Deus passa para primeiro plano no caso de uma pessoa anônima que matou alguém sem que houvesse testemunhas. A cidade mais próxima do local será admitida como tendo obrigado o criminoso. Isso pode parecer injusto, entretanto, a probabilidade do perpetrador ser da cidade mais próxima naqueles dias de viagem difícil era muito alta. Versículo 3. E acontecerá que na cidade que for mais próxima do morto, os anciões dessa cidade tomarão uma novilha com o que não se tenha lavrado e que não tenha sido presa ao jugo. E os anciões dessa cidade trarão uma novilha, um vale áspero, que não seja arado nem cultivado, e ali no vale degolarão a novilha. E os sacerdotes e os filhos de Levi se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministrem e para que abençoem o nome do Senhor, e pela palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. E todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos do homem morto lavrarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. E responderão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram. Esses versículos quer dizer que o ritual que segue era absolver a comunidade do pecado de apenas um de seus membros. Uma novilha que não tinha sido presa ao jugo sugere pureza e vitalidade. O campo não cultivado, como o animal, estava cheio de potencial, diferente da vítima, cujo potencial tinha sido extinto. Em seguida, as autoridades decolarão a novilha e os sacerdotes lavarão suas mãos, simbolizando assim sua inocência e de comunidade. Este não era uma oferta pelo pecado, pois nenhum sangue era derramado, mas era semelhante ao rito de se quebrar o pescoço de um jumento para que ser apresentado como uma oferta, possivelmente sugerindo o destino do criminoso se algum dia ele fosse preso, e também das testemunhas que deixaram de se apresentar. Versículo 8. Sê misericordioso ao Senhor com o teu povo Israel, a quem resgatastes, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhes será perdoado. Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Esse versículo quer dizer que o testemunho das autoridades de que o povo de sua cidade não tinha cometido um testemunho, o homicídio, era seguido por uma súplica premente ao Senhor, para que ele não imputasse ao povo coletivamente a culpa por algo que um deles tinha feito. Versículo 10. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado nas tuas mãos, e tu os tiveres cativos, e vires entre o cativo uma mulher bela, e a cobiçares e desejares tomá-la como tua esposa, então trarás para a tua casa, e ela raspará a sua cabeça e cortará as suas unhas. E despirá a veste do seu cativeiro, e permanecerá na tua casa, e lamentará a seu pai e a sua mãe durante um mês inteiro, e depois disso entrarás a ela, e será seu marido, e ela será tua esposa. E acontecerá que, se não tiveres deleite nela, então a deixará ir para onde ela quiser, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, não comercializará com ela, porque a humilharás. Esse versículo quer dizer que o fato de mulheres prisioneiras de guerra serem
tomadas como esposas por Israel, não sanciona a prática. A lei tinha aqui o propósito de proteger a mulher. Nesse caso, ela devia ser considerada como uma igual, tendo permissão para mostrar a sua humilhação ao reparar a cabeça e cortar as unhas, e para prantear seu pai e sua mãe durante o mês inteiro. Só então seu marido israelita poderia reivindicá-la plenamente como sua mulher. No caso de divórcio, uma proteção adicional lhe era conferida. Versículo 15. Se um homem tiver duas esposas, uma amada e a outra odiada, e elas lhe derem filhos, tanto o amado como a odiada, e se o primogênito for filho da esposa odiada, então quando ele fizer com que os seus filhos herdem aquilo que ele tem, que não poderá fazer com que o filho da esposa amada seja primogênito, antes que o primogênito da odiada, que é de fato o primogênito. Mas ele reconhecerá o filho da odiada como primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo que tem, porque ele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Esses versículos querem dizer que esta lei, e talvez a anterior, regulava a prática da poligamia, sem contudo endossá-la. Como no exemplo anterior, embora Israel fosse o povo de Deus e devesse viver à altura da sua relação especial, refletindo sua glória e justiça, frequentemente este não era o caso. A lei, em alguns casos, tinha o propósito de garantir que um povo imperfeito fosse mantido dentro de certos limites morais e sociais. A presente lei prescrevia que o primogênito de uma esposa não preferida deve receber uma porção dupla de tudo que tem, conforme o que parece ser a prática existente há muito tempo. Versículo 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e que quando o tiverem punido, não lhes der ouvidos, então o seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão até os anciões de sua cidade, e até a porta desse lugar, e os dirão aos anciãos da sua cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, e ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão e um beberrão. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras para que ele morra. Assim afastará o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, e tiver que ser morto, e o pendurares em um madeiro, e seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas de qualquer maneira o expulsará naquele dia, porque aquele que é enforcado e amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Esses versículos querem dizer que a pena de morte para um filho rebelde e beberrão pode parecer excessivamente severa, mas este comportamento era uma violação do mandamento de honrar pai e mãe. Em sua estrutura de soberania, Deus colocou os pais como representante da sua autoridade, e por essa razão mostrar a desobediência aos pais era mostrar a desobediência ao Senhor. Mas uma humilhação ligada à pena de morte era pendurar o corpo do malfeitor. Todavia, deixar o corpo exposto demasiado tempo propagaria a maldição de Deus além do malfeitor. O corpo deveria então ser sepultado antes do pôr do sol, uma prática que continuou até o tempo de Jesus.